Canal Rural na Estrada. Oferecimento Man Latim América. No programa Canal Rural na Estrada, os incontáveis caminhos da distribuição de coco no Brasil. Em Linhares, no Espírito Santo, encontramos uma fazenda especializada nesta fruta. A colheita ocorre o ano todo. Quem leva o produto para o Rio de Janeiro é este empresário. Faz 20 anos que ele começou a vender coco com um carrinho na beira da praia. Hoje contrata dezenas de caminhões por mês. O transporte custa muito caro, né? Hoje fica mais ou menos 50% do valor do coco hoje na roça. O coco na beira da praia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E como funciona uma fábrica de água de coco que vende no Brasil e já começa a exportar para os Estados Unidos. Tudo isso você vê neste domingo, a partir do meio-dia, no Canal Rural na Estrada.